Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu vou demonstrar aqui como utilizar o robô de tarefas para enviar um relatório por e-mail, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos precisar é configurar aqui na configuração geral da unidade o e-mail que o sistema vai fazer o login para fazer o envio, tá? Então, no meu vídeo aqui eu estou utilizando uma conta de e-mail minha lá do Gmail. Então, eu seleciono qual é o endereço SMTP. Se você utiliza um endereço corporativo, você tem que buscar qual que é esse endereço, tá? Tem que buscar também qual é a porta de envio do SMTP e se ela faz exige conexão segura de segurança, SSL. Bom, no caso do Gmail, eu estou utilizando a porta 587, que exige aqui a conexão TLS. Tá? Em seguida, configurar o e-mail, o login desse e-mail e a senha do e-mail. Ok? O segundo passo também que é necessário é configurar no cadastro de usuários, lá no seu cadastro de usuários, na aba escopo 3, o seu e-mail de envio. Tá? Então você vai cadastrar aqui o seu e-mail nos seus usuários do FlexDB. Bom, com isso, com os e-mails configurados, a primeira coisa que é importante fazer é uma simulação da operação que a gente vai fazer. Então, se for fazer um encerramento mensal, um processamento de agenda, qualquer utilização que eu for fazer no robô, o ideal é você fazer primeiro uma simulação, tá? Então eu vou simular aqui emitindo um relatório de estoques negativos, tá? Então eu vou entrar aqui em relatórios, estoques, gestão de produtos, estoques negativos. Vou selecionar a unidade 001, vou confirmar. O sistema me trouxe aqui quais os produtos que estão com estoque negativo. E vou fazer o envio do e-mail, tá? Então vou colocar lá o e-mail e fazer o envio, simulando todos os passos. Então o sistema está gerando lá o e-mail. E-mail enviado com sucesso. Essa mensagem aqui, é importante a gente anotar ela. Já chegou o e-mail lá na minha caixa postal. É importante a gente anotar ela, porque ela vai ser o fim da operação. E nós precisamos informar isso lá no robô. Então eu vou anotar essa mensagem. Anotar exatamente como está. Então, e-mail enviado com sucesso. Ok, vamos minimizar. Ok. Feito isso, então, agora nós vamos partir para o robô de tarefas. Então, aqui em cadastros, outros, robô de tarefa. Essa é a tela principal. Ela é dividida aqui em cadastro, comandos e decisões. Os comandos é cada uma das operações que o robô vai ter que clicar, entrar para fazer a operação. E as decisões seriam para aqueles recursos onde o sistema faz uma pergunta para você. Deseja emitir, deseja confirmar? Então esses comandos e as respostas a gente precisa cadastrar aqui no robô. Bom, vamos continuar aqui a ideia que é de um relatório, simples um relatório para estar enviando aí para o e-mail. Então vamos incluir, eu vou colocar aqui o número 1 desse relatório. A descrição então, estoques negativos. Nessa segunda edit aqui, arquivo de log, ela é importante para que a gente consiga identificar se ocorrer qualquer problema, em qual foi o ponto que parou aí a execução do robô. Então você pode informar lá uma pasta e o nome, robot. Para ficar mais fácil, eu vou colocar direto na raiz aqui, então log robot 1.log. E-mail. Esse e-mail, eu posso estar cadastrando um e-mail para ele me dizer, aqui nos comportamentos eu tenho a opção, se eu quero que ao iniciar o robô ele me envie um e-mail,
Se eu quero que ao finalizar o robô da maneira normal ele me envie um e-mail, ou se eu quero que ele me envie um e-mail quando ocorrer algum erro. Então vai de analisar ali a necessidade do robô. Para esse robô eu não vou criar nenhuma dessas funções, porque se eu quero que o robô me mande um e-mail lá de um relatório, sei lá, 8 horas da manhã, se não chegar esse e-mail para mim, eu já vou saber que tem alguma coisa de errado, né? Então vou partir lá para analisar o log do robô, para ver o que ocorreu. Eu só vou marcar essa opção aqui de incluir a data e hora do arquivo no log de execução. Ok. Então, incluímos o robô. Agora eu vou passar para os comandos. Tá? A primeira coisa que a gente tem que incluir no robô é qual dos menus que ele vai utilizar para execução. Então, para isso eu vou clicar no botão de incluir. Então, eu vou selecionar aqui o menu. Esse menu vai chamar o FlexDB. Tá? E agora, qual é o componente que ele vai chamar? Então, note que ele buscou todas as opções aqui dos menus do sistema. Tá? Bom, então eu quero lá relatórios, né? E dentro do relatórios eu vou buscar o estoque, gestão de produtos, estoques negativos. Está aqui. Ok. Bom, o sistema dentro do robô ele tem a opção aqui de gravar comandos. Esse gravar comandos ele ajuda quando você for fazer alguma operação que ele tem que buscar menus, buscar várias opções. Então ele vai capturando esses comandos que você vai executando dentro do sistema. Só que infelizmente ele só consegue capturar os comandos que são feitos pelo componente da RP. Somente os botões e comandos feitos pelos componentes da RP. O que é componente padrão do Delphi ele acaba não capturando. Então pode ser que algumas coisas fiquem sem o comando. Bom, vamos utilizar essa opção aqui para demonstrar. Então quando eu cliquei em gravar comandos, o que ele fez? Ele já clicou para mim lá em relatórios, estoque, gestão de produtos e estoques negativos. Ele já foi para a função. Então nessa tela aqui ele já está buscando para mim o menuzinho aqui de seleção das unidades. Então eu vou selecionar a unidade 001, vou dar um Enter aqui. E a segunda opção lá do relatório é o escopo de produtos. Bom, eu quero buscar todos os produtos, então eu vou clicar no botão confirmar. Tá? Agora o sistema buscou para mim o relatório e os passos seguintes seria informar o e-mail e clicar no botãozinho confirmar. Ok. Vou dar um sair e agora eu vou... o sistema já mandou para mim o e-mail lá. Vamos voltar aqui no robô de tarefas e vamos encerrar a gravação. Vamos ver o que ele conseguiu capturar. Não me ajudou muito aqui não. Ele só trouxe o botão confirmar lá do escopo de produtos a considerar. Então o restante eu vou ter que programar manualmente. Mas também não tem nenhum segredo não. Então logo depois que ele buscou para mim a ferramenta, ele me trouxe aquele menu para selecionar as unidades. Quando eu cheguei naquela opção, eu posso chamar aqui a opção de informar uma tecla, uma seleção de teclas e fazer a simulação. Tá? Essas opções das teclas eu tenho lá dentro do MySuite, tá, pessoal? Lá do gestão de conhecimentos da árvore. Então você vai selecionar lá o FlexDB, vai ter os manuais e as opções. Então aqui dentro dos manuais você tem aqui os comandos do robô de tarefa, onde você vai encontrar aqui as teclas e opções que o robô de tarefa te dá como opção. Então no meu caso aqui eu vou utilizar a tecla Enter, tá? Então eu vou colocar aqui a tecla então suportada, coloque entre chaves. Bom, vamos continuar lá. Então logo depois que ele buscou, eu vou informar a tecla 001, deixa eu ver aqui, seleção de
Opa, entrei na opção errada. Então, sequência de teclas, eu vou informar 001 e logo em seguida eu vou pressionar Enter. Então, mais uma sequência de teclas, entre parênteses, Enter. Ok. É importante a gente manter na sequência da operação, senão vai gerar um erro no seu robô. Então, a primeira coisa é jogar o 001, o segundo é pressionar um Enter. Então ele vai abrir para mim o escopo de produtos a considerar. E ele já está selecionando o componente aqui do botãozinho confirmar. E depois disso, o que o sistema faz? Ele abre para mim a tela de relatórios, né? Com a tela de relatórios aberta, o sistema, você clica no botãozinho onde seleciona o envio de e-mail, certo? Então ele é um botão, então eu vou estar aqui, executar procedimento de um botão. Esse botão ele chama uma função dentro dos relatórios, então a gente tem aqui o FHEL, tá? E dentro do FHEL eu vou ter lá o botão gerar e-mail. Então tá aqui, botão gerar e-mail. Ok. Botão gerar e-mail. Após isso eu informo o e-mail que eu vou selecionar. Então eu vou digitar também uma sequência de teclas e vou colocar o e-mail. marciorpi@gmail.com. Ok. Depois que eu confirmei, eu pressiono o Enter. Então vamos lá. TCL. Então novamente o Enter. E após o envio, para finalizar a operação, eu vou utilizar aqui a função end com a mensagem que o sistema dá para mim quando a opção vai corretamente. Então vamos lá. Essa é a mensagem que ele apresenta para mim. Ok. Então os meus comandos, se eu programei ele tudo correto, ele vai executar essa sequência de passos. Uma coisa importante é definir qual é o usuário que vai executar o robô, tá? Então, aqui no botãozinho usuários, eu defino qual é o usuário, digito a sua senha, tá? Se o usuário mudar a senha, tem que entrar no robô e alterar também, tá? E com isso a gente terminou a programação do robô. Vamos fazer um teste agora para ver se o robô está funcionando corretamente. Então eu vou chamar aqui o prompt de comando, que eu acho mais fácil. Então eu vou chamar o ERP e robot. Como nós demos o nome dele de robô 1, então vai ser robô 1, o número dele, né? E vou mandar executar o sistema. Então vamos observar aqui para ver se ele vai fazer a execução corretamente. Informou a senha, informou a unidade, informou, digitou o e-mail, está enviando o e-mail. E terminou a operação. Com isso, lá na minha caixa de e-mail já chegou o relatório que eu programei. Então vamos abrir o e-mail aqui. Então enviou lá pelo meu usuário do Flex, que eu cadastrei a conta. Então estou no meu e-mail do Márcio e quem enviou foi o meu e-mail que eu cadastrei lá no meu usuário lá, oxy.mab. Então está aqui o meu relatório enviado por e-mail. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só falar com a gente. Valeu, obrigado.